E estamos no ar, esse é o Doc Show, o podcast do Doc. Hoje o programa é para quem já trocou fralda no escuro, quem sobreviveu à noite sem dormir e quem ainda tenta lembrar como é fazer cocô sem ter ninguém batendo na porta. Vamos falar sobre as mães, como é ser mãe, vamos falar para todos os tipos de mães. As mães de primeira viagem e as que já têm milhões de horas de voo. Ser mãe é como entrar num reality show. Sem pausa, sem roteiro e com provas novas de resistência todos os dias. A Bíblia fala muito sobre maternidade. Não é como um conto de perfeição, mas como uma jornada de fé. Porque ninguém pediu para que as mães fossem super-heroínas. Às vezes, elas que se colocam nesse papel e falham miseravelmente. Porque no fim das contas, o que os filhos lembram de verdade é o exemplo de alguém que dá o maior amor do mundo, do jeito que Deus ensinou, com paciência, fé e com o coração aberto inteiro. Cara, mas você falou tudo, que coisa linda isso. Eu gosto de escrever esse comecinho, tipo Bial, né? Uma coisa meio Bial. Nossa, mas ficou muito emocionante, porque é tudo verdade. É verdade. Obrigado. Estamos aqui com Isabela Marano, maravilhosa. Ah, gente, muito prazer. Atriz, jornalista, mãe da Donatella, influenciadora digital. Maravilhoso. Muito feliz de estar aqui para falarmos sobre esse desafio maravilhoso que é ser mãe. Isso. Né? Louco e lindo. Louco e lindo. Rebeca Sina. Olá! Psicóloga também, pastora, mentora. Você também é líder do grupo Humanizar? Então, eu sou diretora do Centro de Cuidado Humanitário. A área da saúde. Nós cuidamos da área da saúde lá na igreja. Maravilhoso. Pastora da IPAM, maravilhosa. Pastora, Psicóloga, psicóloga, mãe do Pedro, da Estela. É a experiência, né? A mais linda, né? A missão mais linda que Deus nos dá aqui na Terra. Maravilhoso. A maternidade. Maravilhoso. E bom que a gente conseguiu unir essas duas. A gente estava falando antes que a gente vai falar a realidade, a teoria com a realidade, como é que se encaixa isso. Para começar, eu queria saber de vocês como que vocês... quando vocês foram mãe, quando que vocês atinaram para tipo assim, pô, é isso que é ser mãe? Como que foi? Quando foi? Existiu? Ainda tá no processo? Como é que é? Quem vai primeiro? Eu? Vocês que sabem, joguei a bola, pega quem quiser. Olha, eu entendi o que era ser mãe depois que nasceu. Porque quando tá na barriga, tá tudo lindo, tá tudo muito bonito. Tá todo mundo fazendo o que a gente quer, né? A gente tá grávida, a gente cria muita expectativa sobre como vai ser. E aí me caiu a realidade quando nasceu. Eu cheguei em casa e eu me vi com aquele bebê e achei que eu não ia dar conta. Tive um baby blues aí, hein? Ah, tá, a gente vai falar disso. Foi aí no baby blues que eu descobri como é ser mãe. Pá, baby blues. Porque é um ser, né, que depende de você completamente, por mais que você tenha se preparado uma mãe de primeira viagem, né? Acredito que o segundo filho deva ser diferente, que você já passou por isso. Mas uma mãe de primeira viagem, me preparei muito, estudei muito, consumi muito conteúdo sobre as coisas... Porque a gente é mãe, a gente quer fazer o melhor pelo nosso filho, né? Então, pesquisei muito e achei que eu ia dar conta, sabe? Estamos estudando tudo, eu ia passar na prova. Quando aquilo chegou para mim... Quando o material veio... O material veio. E são coisas básicas, né? Alimentar, dar banho, cuidar. O alimentar eu já não conseguia amamentar. Aí, tu não amamentou? Não, eu amamentei 1 mês, eu não consegui. Caraca. Aí foi aí que eu vi o que era ser mãe. A grandiosidade, né? Que eu acho que o amor vem no dia a dia, né? No nosso convívio com eles. E a dificuldade que foi. Então, o Baby Blues, para mim, veio como um soco, assim, sabe? Que a maternidade, o buraco era mais embaixo. Muito bom. E você, Rebeca? Não, eu quero a mãe Rebeca, não quero a mãe psicóloga, cientista, não, né? não. A verdade é que eu descobri, não é nem o que era ser mãe, mas que eu estava ali gestando quando eu vi a possibilidade de perder o Pedro. Então, aos 3 meses, eu tive um descolamento, né, de placenta. E naquele momento eu falei, meu Deus. Até então, eu agradecia, mas não entendia nem que estava gestando, na verdade. A gente já, né, lia alguma coisa e tudo mais, agradecia por estar ali grávida. Mas quando eu me vi ali tendo a possibilidade de perder o Pedro, já sabia, né?
eu falei, Senhor, eu preciso muito desse filho. Não me permita perdê-lo. Então, naquele momento, eu amei o Pedro. Entendeu? Até então, eu estava vivendo ali a gestação, mas não sentia ela profundamente. A partir dali, eu comecei a viver. Que lindo. E aí, a gente... Ao nascer, né, eu fiz aquela rede de apoio, achei que eu precisava muito, né, da minha sogra e da minha mãe. Mas, gente, eu não consegui ficar 2 dias com elas em casa. Jura? Juro. Eu falei, não, eu vou precisar. Minha mãe é muito experiente, mãe de 4, minha sogra mãe de 3, eu vou precisar delas. Mas no segundo dia eu falei, eu preciso viver essa maternidade. Eu, meu filho e meu marido. E não quis a rede de apoio. Todos da tua casa? Todo mundo. Porque vem os palpites, vem junto, né? Vem Elas tudo. eram muito palpiteiras, então. Né? Sim. Entendi. Então eu queria... E as duas juntas, então? Imagina. É dose dupla. Não, é um cuidado, na verdade, que elas estavam até tendo ali, onde eu via que não iria me permitir ali experienciar o seu jeitinho. Exatamente. Então eu quis viver aquilo na plenitude, né? Tanto no positivo e no negativo, com o Pedro e o Danilo. Muito bom. E tem um estudo em Harvard que eles falam que quando nasce o bebê, o córtex pré-frontal aumenta e a amígdala também aumenta, que são as regiões que você tem mais empatia, a sensação de proteção, essa coisa. Então, fisiologicamente, o corpo é moldado para você ter aquela coisa leoa. Sim. Tipo, ninguém toca... A Laís fala muito isso agora, né? A Bela tá com 11 meses. Quando nasceu, ela virou essa coisa louca e ninguém podia tocar no filho. E só ela e a mãe dela que ela achava que podia. Aí chegava minha mãe, ela ficava apavorada. Minha irmã apavorada, eu apavorada. Ela ficava... Todo mundo era um inimigo, igual quase. Um animal, a gente igual um animal. instintivo. Só que a gente só tem essa percepção depois. Que ela fala, caraca, olha só que louco. Hoje tudo bem, pode levar. Quer levar pra piscina? Leva, eu vai fiz embora. isso, né? Gente, tive um episódio. eu não recebia visita na minha casa. Eu não deixava ninguém chegar perto. Quando chegava, que eram os avós que tinham que ir, né? Eu já ia com álcool. E eu achava que, assim, eu não saía de casa, tá? Que eu achava que se eu encostasse a mão aqui, ó, pegava um vírus, uma bactéria e já levava pra casa. Então, eu não saía de casa. Ou só pra ir ao médico nas consultas com a pediatra, e era álcool. Eu não deixava ele encostar em nada. Eu fiquei paranoica. Porque também a gente veio da pandemia, dessa coisa de higienizar tudo e tudo mais. Isso, eu fiquei com a paranoia, gente, da doença. Né? O que vocês acham que tem mais de diferente das mães de hoje, que você, a geração de vocês, nossa, e das mães dos anos 90, 80? Muita coisa. Acho que a gente hoje... Acho que o psicológico da gente tá mais abalado, assim. Pela quantidade de informação que a gente tem, de tudo que a gente pode fazer de melhor. Aí a cobrança é muito maior. As redes sociais que a gente, né, consome todos os dias, a gente vê a realidade das outras pessoas, se compara, e aí a culpa vem com muito mais força. Acho que as mães dos anos 90 tinham menos informação, mas tinham menos culpa também. Eu acredito que a mãe, né, dos anos 80, 90, ela era aquelas mães fazedoras, né, do lar. Sim, elas não trabalhavam. Então elas viviam integralmente para a família. Então, quando a gente chega, né, nesse tempo presente, a cobrança, a comparação, ela é algo que existe muito assim grande no nosso meio, porque hoje nós não temos mais, na verdade, esse tempo, né? Porque nós nos cobramos por estar fora, porque hoje nós continuamos sendo mulheres fazedoras, né? Sim. Nós queremos trabalhar, estudar e dar conta do filho também. Então, emocionalmente, o que muda é esse padrão, na verdade. Eu costumo dizer que a comparação, Igor, é o ladrão da alegria. Então, todas as vezes, né, que alguém compara a nossa relação, né, na maternidade, mãe e filho, e diz... Eu falo muito para as pessoas, é muito desleal você dizer que, poxa, sua sogra, sua mãe, ela fazia melhor, ela se dedicava mais. Existe uma frase que as mães falam muito, né? Não, eu dei a minha vida pelo meu filho. Isso vem um peso, né, pra gente? O filho nem tinha queria isso. Não, eu parei de trabalhar por conta, né, dos meus filhos. Eu costumo dizer que não existe almoço de graça, né? Então, assim, nós fazemos escolhas. A vida ela é feita de escolhas. Então,
Essas mulheres, eu não digo nem que foi uma oportunidade, elas tiveram oportunidade, mas naquele tempo a cultura era essa, né? Então hoje a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, quando a gente entra nesse lugar de comparar aquilo que a minha mãe fez, aquilo que a minha sogra fez, aquilo que, né, outras mães fizeram naquele tempo, e hoje a gente está querendo, né, vivendo essa aceleração de tudo Muito aquilo bom. que a gente está fazendo, né? É praticamente um ativismo, né? E a mãe tem que fazer, parece que ela é obrigada a trabalhar, cuidar do filho, e malhar, e comer bem, e fazer tudo. Ela Não, tem e com isso entra a culpa. Porque a gente fica assim, gente, eu não tô criando o meu filho porque eu tô trabalhando. Mas aí eu não trabalho, ou eu trabalho para dar aquilo que é melhor para ele. Existe muito... É uma linha tênue, né? Gente, é uma linha onde a gente difícil. precisa encontrar, na verdade, O um equilíbrio. Muito bom. Um equilíbrio. Acertei, gente. Eu falei na mesma hora que ela. Que É maravilhoso, é isso. equilíbrio. É, que a gente você tem tá muito. tentando muito equilíbrio. Enfatizamos. Aham. Todos os dias eu tento ter equilíbrio. Como é que foi, Isabela, essa tua mudança? Porque você é atriz, né? Você estava me contando que você se formou na Cal em que ano? 2018. 2018. E aí, enfim, tentando trabalhar como atriz e tal, e se achou nesse nicho do Instagram, da maternidade e tudo mais. Como foi que você falou, cara, fez um vídeo, viralizou, e aí você continuou fazendo? Como é que foi? Foi assim, eu consumia muito conteúdo quando eu estava grávida, de maternidade, né? E o conteúdo era geralmente dicas sobre o que fazer, os estudos e não sei o que. É uma maternidade muito perfeita, né? As roupas da maternidade que a gente tinha Todas que levar. ficam Era boas. tudo lindo, as fotos lindas das mães com os filhos. E eu idealizei muito isso. Sim. Quando eu tive a minha filha, que foi, né, um caos, assim, né? Porque eu acho que para uma mãe de primeira viagem, eu não conseguia amamentar, isso me afetou muito, me abalou certeza. muito. E aí eu comecei a falar, gente, tudo aquilo que eu via não está acontecendo na minha vida. Não é possível. Será que está errado só comigo? Aí eu comecei a postar vídeos de expectativa e de realidade. Da expectativa do que era, por exemplo, na piscina com o bebê, e a realidade do que era a loucura da criança se jogando, não deixando você botar a boia. E aí comecei assim, brincando, fazendo umas brincadeiras assim de vídeos, e as pessoas começaram a se identificar, falar, cara, é verdade, comigo também é assim. E eu falei, gente, eu não tô sozinha, não sou eu só a maluca. Você já usava o Instagram pra isso? Não, não era profissional, era meu postava pessoal. Foto só e foto, só fotinho bonita. Foto gatinha. Só foto gatinha. Aí depois que a mãe é diferente, né? Nem aparece mais no Instagram, não posta mais, só posta a foto da criança, que a mãe tá arrasada. E aí... criança impecável, a mãe... Impecável, sempre, mêsversário, tudo lindo, ensaio newborn, eu nem apareci no ensaio newborn, porque eu tava arrasada. Aí, foi assim, aí sem pretensões de ser um trabalho, né? Só que como eu vi que tinha muita gente que tava passando pelo mesmo que eu, né? E aí eu comecei a fazer o vídeo da mãe dos anos 90, né? Que inspirado na minha mãe, porque minha mãe era muito contraponto do que... o que se quer hoje, né, da educação positiva, né, de toda essa teoria bonita, que realmente é linda, mas na prática é uma outra coisa. E eu me frustrava muito nesse caminho. A minha mãe era muito uma mãe dos anos 90 que dizia, para de palhaçada, dá logo essa mamadeira, você foi criada com leite de vaca, de saquinho, e você não morreu e você tá aqui, para de palhaçada. E eu comecei a fazer a personagem da mãe dos anos 90. Aí começou Então é a sua mãe, aquela minha personagem. mãe, é inspiração, que tu bota né? a peruca e tudo mais, é a sua mãe. É ela. Legal. É ela. Só que ela virou uma avó Nutella, né? Aquela mãe que gritava, que fazia acontecer. Hoje com a neta, ela é educação positiva. Como é que pode um negócio desse? Que buraco você vai que estar levaram? querendo um suco de laranja, um suco de maracujá. Não, tem 10, não tem só 2 opções, não, tem 10. Aí a criança faz o que quer com ela. E a gente vê essa mudança acontecendo, que é linda, né? Sim. Assim, fora as brincadeiras, mas que eu me emociono muito de ver minha mãe e meu pai É muito podendo fofo, ser né? os pais que eles talvez não puderam naquela época, né? Porque hoje tem mais tempo, tem mais experiência. Sim. E fazem tudo. A garota faz o que quer. Coitado. Hoje. E como que é, agora, ao lado científico, Rebeca, como que é que você vê nos teus pacientes essa coisa que vem da psicologia positiva, que tá bombando muito, e você botar limite, como é importante uma criança ter limite? Não tem escolha, linda, agora é isso. E aí você vai, e acabou. Exatamente. Eu vejo assim com muito bons olhos, né, a psicologia positiva, quando a gente não nega aquilo que é realidade. Como ela disse aqui agora, bom. né?
para de tomar, para de querer, né? Na tua época você tomava isso, aquilo outro. A gente precisa entender o que realmente a gente pode e não pode. Isso. A gente não pode negar, né, o momento de dor, o momento em que é criança. A gente tem que entender, a gente tem que ter esse olhar mesmo de sensibilidade para compreender o que seja e o que não seja de fato. Às vezes a criança tem uma alergia, né, uma intolerância, e realmente... Tá muito comum mesmo. Agora o leite, todo mundo tolerante. Não é? Verdade. Então, às vezes não é frescura. Então, a gente precisa compreender que a vida, ela é boa, né? Ela é positiva, sim, mas nós não podemos negar aquilo que também não é, Muito né? bom. Existem momentos de muita alegria, de muita felicidade, mas existem outros momentos também. A palavra de Deus diz isso, né? Existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Lá em Eclesiastes 3. Então, a gente precisa compreender Vai ter isso. frustração, Vai vai ter. Somos humanos, né? vai. A gente vai falhar. A gente tem que ter essa noção que a gente vai falhar como mãe. Exatamente. Porque somos humanos, né? Só que essa Exatamente. culpa vem muito mais... Eu acho que só depois que eu fui mãe que eu senti culpa, assim, da forma que a gente sente. Porque é tanto amor. A gente quer fazer... A gente quer dar o melhor sempre para eles. E quando a gente não consegue, a gente se... E existe castiga. aquela... Vocês mesmo. Existe aquela frase que os nossos pais, né? Vocês devem já ter ouvido, escutado muito isso, né? Quando você for pai, Você vai quando entender. você for mãe, você vai entender. É só assim mesmo. Não é só... Cara, isso é muito real. Isso não é clichê, não. Vocês é se verdade. tornaram mais empáticas à mãe de vocês depois? Muito Nossa. mais. Eu me tornei amiga da minha mãe a partir da maternidade. É? A Eu pedi partir- muitas desculpas pra minha mãe, sabia? É mesmo. Muita, porque a gente só entende quando a gente é mesmo. E na psicologia sistêmica, eu sou terapeuta Eu ia sistêmica, perguntar, né? o que é terapeuta Existe sistêmica? isso. Terapia sistêmica é uma terapia familiar onde a gente compreende exatamente aquilo que não é que nos faltou, mas nós somos um espelho. E no nosso desenvolvimento de vida é a fase onde nós temos que receber tudo aquilo que os nossos pais, né, o nosso sistema familiar, é aqueles em que nos criaram. Então, assim, hoje, Igor, nós temos uma cultura porque nós fomos atravessados por experiências dentro desse sistema. Então, no nosso desenvolvimento de vida, nós temos uma fase onde precisamos receber aquilo que emocionalmente vai nos sustentar Entendi. na nossa vida adulta. Então, quando ali nesse nosso desenvolvimento de vida nós não recebemos, nós viemos para a vida adulta querendo que o outro corresponda àquilo que nós não tivemos dentro desse sistema. É quase como uma constelação? Não tem nada a ver. Não tem a ver com a constelação. É parte de uma teoria Tá. também do sistema, Tá. né? Mas a constelação é uma técnica, né? Uma prática onde se vai lá Porque você bota dentro lá disso a também. família ali Exatamente. junto e reproduzem cenas Exatamente. do cotidiano e aí como é que Exatamente. cada um... Eu acho legal Sim, também essa legal. ideia. Não sou consteladora. Tá. E o que você percebe de comum entre as mães que você atende hoje? O que elas mais se queixam? Qual é o maior problema, você acha? Igor, dentro de um consultório... Iago, perdão. Corta isso. Ela é mãe, gente. Desculpa ela. Eu Tem amo. 2 filhos. É mãe, Porque- tem 2 filhos. Eu chamo A Pedro de memória Estela. foi. Você é Não, médico, você é sabe Iago, que a memória vai só- embora. Eu chamo Pedro de Estela. Estela de Pedro. Eu gostei do Igor, que às vezes é Thiago, Diego, Yuri. Igor eu até acho ok. Iago. Tem um nome aqui, depois você lembra. Até me perdi. Fala de novo. Vamos lá, de novo. Corta. Tô Corta. brincando. O que você acha? Gente, O que é que você acha que tem em comum entre as mães que você atende hoje de problema? O que elas te levam que você fala, puta, esse probleminha aqui tá repercutindo muito? Iago, eu costumo dizer que quando uma mãe, né, um pai, ele chega ao consultório com um filho, hoje os pais, na verdade, estão levando os filhos para dentro de um consultório. Ah, tá. Quando, na verdade, os filhos, eles apenas são um sintoma da relação.
Então, hoje, o que eu mais vejo são famílias dentro de um consultório acreditando que a criança seja o problema, quando, na verdade, Igor, a criança é só um sintoma. A gente precisa olhar para o sistema. Então, é como se a criança, na verdade, ela tivesse se dando, sabe? Para que o problema dentro de casa não acontecesse. Como se a criança fosse a distração para que o pai e a mãe... Sabe quando o pai e a mãe estão em processo de separação, quando eles não conseguem se entender, e aí dá uma febre? O que eles fazem? A criança falando assim, ó, para tudo, olha para mim. Não aguento mais ver vocês brigando. Ou não aguento ver a possibilidade de pensar uma separação. Então, eu vou adoecer. Então, quando esses pais eles chegam, né, no consultório com a criança, eu acolho, né, essa família, mas diante, né, da demanda ali do que eles me trazem, quem fica é o pai e a mãe. No consultório, geralmente, eu tenho tido essa experiência. Entendi. Eles levam a criança para o psicólogo, mas o problema, na verdade, é os adultinhos ali. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Muito bom. A gente precisa ter a consciência de que cada um de nós temos uma responsabilidade individual, né? E à medida em que nós nos tratamos, Iago, o outro, ele se beneficia disso também. Com certeza. Teve uma vez que um paciente meu virou para mim e falou assim, doutor, é utopia você dizer para mim que se eu der conta daquilo que eu tenho como responsabilidade, o outro vai mudar também. E na terapia sistêmica, né, a terapia, na verdade, ela é diferente da psiquiatria, de você como médico, né, que pode prescrever uma medicação, Igor. Eu costumo dizer que a terapia é o remédio que a gente toma na prática. Uhum. Aquilo que a gente troca é que vai fazer com que o outro se conscientize do que precisa ser mudado, tratado. Então, eu te atravesso por aquilo que eu sou, sabe? Por aquilo que eu faço. Se eu me responsabilizar por aquilo que é a minha responsabilidade, o outro vai se ver também nisso. Muito bom. Entende? Muito bom. A Isabela, ela é mãe solo, né? Ela se separou ali, quantos anos que a Donatella tinha? Foi em fevereiro desse ano. Ela tinha... Foi agora. Foi agora. Super recente. Pouco tempo. Ela tinha 2 anos e pouquinho. E eu tava pesquisando alguma coisa em relação a essa relação de separação com o nascimento do filho. Não tem nenhuma pesquisa, eu não achei pelo menos nenhuma pesquisa robusta, porque me parece que é comum, que eu vejo muito isso quando o filho nasce nesses primeiros 2 anos, os pais se separam, mas eu não consigo, não vi dados, estatística, uma coisa mais boa. Uhum. Mas eu queria entender também como que é essa parte de você, desse rompimento, tipo, acabou sendo a separação depois da Donatella nasceu? Como Sim. é que foi isso? Você só viu isso depois? Como foi? Eu acho que quando a gente tem filho, a realidade cai muito sobre a gente, né? Pela responsabilidade que a gente tem de criar um ser humano e tudo. Então, eu acho que as diferenças dentro de um casal ficam mais ressaltadas, né? Então, assim, a responsabilidade da gente aumenta muito, porque a gente precisa criar um ser humano nesse mundo. E aí eu acho que foi aí que o casal meio que se quebrou, porque existiam já diferenças que eram amenizadas quando não tinham filho. Depois que o filho veio, isso aumentou muito. E isso que ela estava falando sobre como os filhos são um sintoma, né? Eu não estava mais feliz dentro daquele casamento, porque eu tentei de tudo para que desse certo, né? A gente que nunca casa para se separar. Meu sonho era ter uma família com... Não sou aqui defensora da maternidade solo, acho que a gente tem que tentar ter a nossa família, né? Mas, às vezes, humanamente, não conseguimos. E depende de 2 pessoas. É uma relação que depende de 2 pessoas. Eu tenho uma relação dentro da minha família, meus pais são casados há 43 anos, então tem uma referência forte de laços, né? De 2 pessoas que se amam, que deram certo e que erraram e construíram uma vida juntos, mas, infelizmente, não foi assim comigo, né?
E eu estava vendo que eu estava adoecendo. E tentando manter aquilo pela minha filha, porque eu queria estar, eu achava, né, que o casal, a mãe, o pai e o filho era a melhor construção para uma criança. Nem sempre, né? Se eles não estiverem felizes, se aquilo dali não conseguir, se os dois não conseguirem conversar para que melhore, eu acho que pode ser até a desgraça da vida de uma criança. Porque minha filha, com 2 aninhos, a gente não brigava na frente dela, mas o clima, ela sentia tanto atenção que ela falou para mim assim, mamãe, você tá feliz? Cara, e aquilo me pegou, porque tava num dia que eu não tava falando nada, mas eu tava sentindo... que o ambiente, né? Em casa mesmo. E eu cansei de tentar, sabe? E eu achei que para todo mundo fosse ser melhor a separação. Mas foi depois de ter filho, né? Porque eu acho que a responsabilidade me veio muito e para outra pessoa, né? Não veio. Então, eu preferi seguir sozinha e hoje, assim, a minha filha está muito mais calma, está muito mais... A gente tem tentado... voltei a fazer terapia depois de me separar para ver como eu consigo lidar para que os buraquinhos em volta, né? Porque a gente sabe que a ausência paterna é uma coisa que eu não vou conseguir curar, mas os buraquinhos em volta sejam tapados da melhor forma possível para que eu dê um ambiente, porque, assim, eu acho que hoje, eu e ela, né... O ambiente é de paz. Eu deito a minha cabeça no travesseiro tranquila, sabendo que eu estou fazendo o meu melhor para ela e por ela, né? E aí cada um fica responsável pela sua vida, né? Por aquilo que quer. Eu fazendo minha parte, cada um fazendo sua parte. Então, hoje a gente está muito mais em paz, assim. Sinto que as birras diminuíram. Sim. Muita coisa melhorou, assim, sabe? Eu acho que pela minha cabeça tranquila a minha responsabilidade de eu estar fazendo a minha parte, assim, o melhor, sabe? E o que você acha que traz mais dificuldade nessa decisão de tocar o barco sozinho? Assim, pelo caso, como eu tenho essa referência da família, né? Minha família toda, eu tenho meus tios juntos, os meus avós, assim... a gente não tem muitos casais separados na minha família, são famílias que cresceram juntas, sabe? Eu vi o meu pai e minha mãe como casais que amadureceram a relação, né? Eles me tiveram muito novos, com 26 anos, e foram amadurecendo a relação. E hoje eles têm uma relação sem brigas, sabe? Que um entende o outro. E eu acho que a dificuldade, para mim, é a culpa, né? Eu não consegui dar essa referência de família, que era o meu maior sonho, maior do que o profissional, maior que tudo. Para minha filha. Minha filha não vai ter essa referência do pai e da mãe juntos. Entendi. Que eu acho que é um pilar importantíssimo na vida, né? Mas a gente não é perfeito, nós somos humanos. Hoje o maior desafio, na verdade, enquanto pessoa, Isa, por mais que você tenha tentado, né? É você e ele compreender que a conjugalidade ela não foi formada. Mas hoje vocês têm um objetivo em comum. Sim. O objetivo em comum hoje é quem? A filha de vocês. Então, mesmo que essa conjugalidade não tenha sido possível, né, enquanto sonho seu, né, de dar essa família para essa criança, hoje vocês podem formar uma dupla onde vocês vão ser parceiros. Então, e aí vai ser possível, né, a sua filha ela ser filha, né, onde é possível ter um pai presente, sendo pai, e uma mãe, independente daquilo que não deu certo. Sim. Muito bom. Né? Muito bom. Eu lembro que quando a Bela nasceu, a gente teve uma discussão muito séria sobre chupeta. Sério? Aí saiu de casa. Sim. O sono é tão importante. A privação de sono nesse início é tão terrível. Tava todo mundo exausto, a Bela não parava de chorar. Lá a gente foi pra praia no final de semana, primeira vez da Bela na praia, eu acho, primeiro, segundo, sei lá. E aí a gente encontrou uma vizinha, aquelas conselhos de vizinha maravilhosa, mas essa vizinha foi a bênção e também foi a perdição. Mas enfim, ela falou, a gente tira a chupeta, a gente tirou a chupeta da nossa. Ela fica, tira a chupeta. E a Laís ouviu isso e falou, porque se eu tirar a chupeta, ela não vai ficar caçando a chupeta à noite e vai dormir a noite toda. E aí começou a transição de tirar a chupeta. 3 meses a criança tinha. E aí começou, vamos tirar a chupeta, as crianças se esgoelavam, em madrugada e de manhã. E aí, 8 dias depois, a criança não largou, continuou com a chupeta, eu fui lá e dei a chupeta.
E aí foi E eu avisei ela antes de dar, eu falei, estou indo lá e dando a chupeta, porque eu não aguento mais ver essa criança chorando. Sim. Vou dar a chupeta. E ela tava deitadinha assim, virada com a cabeça pra lá, com o fone, eu não vi o fone. Eu achei que ela estava se fazendo de sonsa, porque ela não viu, eu não vi o fone dela. E eu fui lá e dei a chupeta. E aí a criança parou de chorar com a chupeta. E aí ela voltou. Você acha que eu sou uma idiota? Você botou a chupeta, eu te avisei, você não falou nada, você também não estava aguentando. Aí foi, pegou, botou um vestido e saiu de casa. Oh, meu Deus. Saiu andando. E aí eu fiquei com a criança, ela precisava mamar. A chupeta. Ela tava com a chupeta, mas era hora de mamar, ela só mamava peito exclusivo nessa época. E eu fazia o quê, gente? Vou ter que pedir um Aptamil na farmácia, vou ter que dar essa criança. Aí passou um tempo, fui descer pra andar no condomínio. Aí encontramos no elevador, ela com a cara assim, a gente subiu, ela deu o peito, botou ela pra dormir e aí conversamos. Então, tivemos aquele atrito forte, foi uma tensão esse dia. Foi bem, parece contando aqui besteira, mas na hora sofremos. E coisa boba. Que é uma coisa que isso pode potencializar a vários outros problemas se a gente não senta e conversa. E agora, o que aconteceu? Qual foi o seu ponto? O que você estava achando? Porque a comunicação é fundamental. Eu costumo dizer que aquilo que não é falado não é resolvido. Sim. E as relações da nossa vida, não só, né, a conjugal, mas todas as relações, elas precisam ser faladas. A gente precisa comunicar. Senão não entramos no consenso de nada, né? Não dá. Você falou do teu baby blues, que pelo fato de você não conseguir amamentar, Sim. você acabou entrando... Chegou a ser diagnosticada com depressão? Não. Você acabou no baby blues mesmo. Baby blues, eu tomei um remedinho. Fez um remedinho e melhorou. Melhorei. Graças a Deus. Mas foi um buraco profundo. Né? Nossa Senhora. Fala um pouco disso. Cara, eu tenho prótese de silicone. Não fiz a mastopexia, assim que fala? A mastopexia que geralmente tira um pouco das glândulas, né? Isso. Eu não, foi só a prótese. Só prótese. botou a prótese mesmo. Eu tinha muito leite, só que os meus ductos eram entupidos. Ela não conseguia mamar. Então... Por conta da prótese? Não sei. Tá. Não sei se foi por... Talvez. Teve mastite, alguma coisa assim? Não cheguei a ter mastite, mas o meu peito empedrava, né? Ficou vermelho, inflamado daquele jeito. Não cheguei a ser diagnosticada com mastite, mas... E ela não conseguia sugar. Não sei se... Fiz tudo. Ela consultora tinha de amamentação, tá. tinha tudo, mas não saía. Então, inflamava e as consultoras de amamentação iam lá. Era uma dor horrorosa, porque enfia agulha no bico do peito para desobstruir o ducto. Fez laser. Fiz tudo. Aí, bomba, pingava sangue. E eu ficava num looping, além da privação de sono e de tudo, que é aquele início, né? Que a gente fica completamente fora de si. Eu tinha a coisa da bomba, eu preciso amamentar, porque eu preciso da amamentação exclusiva, porque isso que é bom pro bebê. Isso era terrível, essa amamentação exclusiva. Porque tem que ter os anticorpos da mãe. E eu fiquei numa neurose, né? Que eu precisava amamentar a criança, e a criança chorava de fome, porque ela não conseguia mamar. Eu chorava de dor naquela bomba o dia inteiro, e eu não conseguia. E até eu me convencer de que eu não ia conseguir dar amamentação exclusiva para ela, eu nem me lembro direito dos bons momentos que eu tive nesse primeiro mês, que eu fiquei 1 mês tentando, né? E aí eu entrei num baby blues por conta disso, por conta dessa culpa que eu tinha, que eu achava que a minha filha não ia ser saudável se eu não desse o meu leite para ela, né? E eu não conseguia. Porque colocam muito isso. Hoje a gente pesquisou muito, também estudou muito. E é quase que uma obrigação da mãe ter que amamentar. E quando não consegue, por algum motivo... Aí parece que você não consegue porque você é frouxa, entendeu? Porque você não conseguiu, porque você tinha que ter deixado seu peito sangrar e cair, entendeu? Ou porque você não quis, porque você é desleixada, porque você não liga para isso, entendeu? Não liga para a saúde da sua filha. Então, foi isso. Aí eu entrei num buraco, minha ginecologista obstetra, na época... me deu uma medicação para que eu melhorasse, e eu dei a mamadeira. A partir do momento que eu dei a mamadeira para a criança, aí eu fui mãe, eu fui feliz. Comecei a tirar foto, comecei a passar base de novo no rosto, entendeu? Tirar as olheiras, aí fui feliz. Isso é maravilhoso, é uma liberdade. Chegou um kit, antes da Bela nascer, chegou um kit lá de recebido sei lá, de qual marca, acho que é da Nuke. Até é bom falar, obrigado, Nuke. Mandou um monte de coisa lá pra casa. Aí tinha chupeta, mamadeira, e todos os tipos de mamadeira, de bico. Ela olhou e falou, não vou usar nada disso. Guardou tudo lá. Vê se dá pra fulana, não sei o que. Eu falei, amor, vamos guardar, não custa nada, produto bom.
Pra que a gente vai dar? A criança nem nasceu. Vai que precisa. Guardamos. Minha filha já usando tudo. Olha que beleza. Foi pra chupeta, foi pros bicos, foi pra tudo. Maravilhoso. Muito E no bom. início fica... Dá colher, dá dedinho, dá E não sei o quê. Ai, gente. Cara, é libertador quando você... Libertador. E minha mãe dos anos 90 ficava, dá essa mamadeira, as tias, avós, dá essa mamadeira. Você foi... A minha médica falava pra mim, Isabela, eu fui filha de mamadeira. Eu tô aqui, dá essa mamadeira pra essa criança. E eu, não, eu tenho. E foi uma libertação, porque eu pude curtir minha maternidade. Cara, o ensaio newborn da criança com 15 dias eu não apareci, porque eu tava um caco. Eu me arrependo disso, eu já devia ter dado essa mamadeira antes, entendeu? Mas foi uma grande libertação e eu não entrei em depressão, né? Eu me tratei. Rebeca, conta essa diferença da depressão pro baby blues. Você percebe muito isso no consultório? Percebo. É justamente por conta dessa também cobrança que as mulheres têm, né, Iago? De quando a gente não tem mesmo a capacidade de estar ali produzindo. Alimentar é o básico. Exatamente. A cobrança, né? Então, eu costumo dizer, como falei inicialmente, isso tudo parte da comparação, né, Isa? Quando a gente tem essa cobrança de ter que dar conta daquilo que é natural, foi natural, né? Exatamente. Para as nossas mães, para nossas tias, para as nossas amigas, né? Que viram e falam, olha, não faz isso, dá o peito por conta, né? E o vínculo, né? Que é lindo, a amamentação, o vínculo aqui, o olho no olho É da linda. mãe do bebê. Essa foto da amamentação é a Aqui, coisa mais ó, linda. lindo, perfeito. Não, E o é a peito- romantização, né, na verdade, da maternidade. Um quarto arejado. Que não é real. Né? Uma Não é poltrona real. né? confortável. A Não minha, é na real. verdade, a minha real foi eu dando a mamadeira aqui, ó, pra criança, olhando pra ela, que eu posso olhar pra ela, né, E dando existe mamadeira. vínculo ali, Muito, claro. óbvio. Então, a gente, na verdade, não tem que se cobrar por isso. Isso parte mesmo daquilo que a gente tem ali como... coisas emocionais também, né? Aquilo que a gente carrega, né? E a gente quer perpetuar para dizer aquilo que nós somos enquanto mães. Eu acho que quando a gente é mãe, vem tudo à tona, né? É. Nossa Senhora, a gente se rasga, literalmente. É igual assim. os super-heróis. É. Tem um dado que mostra que de 1 a cada 5 mulheres tem depressão pós-parto. É super comum. E aí, a gente puxa o link para o nosso patrocinador, a Office Lab maravilhosa, que tem a Clonapure, que eu prescrevo muito no consultório também. Ela é uma creatina, só que ela é tripotente, porque ela tem a creatina monoidratada, creatina fosfato e fosfato. Isso torna ela 2 vezes mais potente que uma creatina normal e 20 vezes mais rápida a ação do que uma creatina normal. Então, ela satura o músculo, a célula muscular muito mais rápido do que uma creatina normal, que ela é de depósito. A gente teria que tomar todo dia. E os estudos mais recentes mostram que ela tem uma função muito boa cognitiva em prevenção de depressão, Alzheimer, metabolismo ósseo, muscular também, porque essa mãe precisa ter força, ela precisa ter agilidade, ela precisa ter força. E aí a gente também fala do PeptiStrong, que é uma proteína um peptídeo, na verdade, criado por inteligência artificial, e ele ele aumenta o gene que faz você aumentar músculo, o mTOR, e desliga o gene que faz você perder músculo. Olha só que loucura. A gente vai ganhar? Vocês vão ganhar. Então tá. Vocês vão ganhar Clonapure e PeptiStrong. Que eu adoro PeptiStrong, assim, ainda mais pro paciente que tá usando o análogo de LP1, na Mounjaro, Ozempic, porque pode perder muita massa muscular. E o PeptiStrong vem pra isso. Lá está grávida agora, de 3 meses e meio, do Benjamin. Que ano passado ela estava grávida também. Ano que vem... Para de ficar grávida. Não sabemos. Maravilhosa. E aí ela tá fazendo Clonapure e PeptiStrong. Ai, porque ajuda na prevenção de massa muscular, né? Bebê cresce com isso, com proteína, com comida boa, evitar caloria, gordura vazia, aquela coisa toda. Então, vocês vão ganhar PeptiStrong e Clonapure também. Que bom. Da Office Lab, maravilhosa. Finalizando nossa propaganda, nosso merchan, adoro fazer merchan. Mas coisa boa assim é bom. Quais as estratégias, Rebeca, que você usa para ajudar essas mães que se sentem capazes, coisa mais prática, tá? Assim, sim. Que se sentem capazes de cuidar de um filho, que não se sentem mães, que estão passando por baby blues ou por depressão. O que você ajuda? Como é que a gente faz esse dia a dia dessa mãe? Iago, eu trago uma conscientização
da nossa humanidade. Né? A gente precisa ter essa consciência que somos mulheres que estamos ali para ter a responsabilidade com a fase, né, dessa criança, desses filhos que estão em desenvolvimento, mas que nós somos seres vulneráveis também, que nós precisamos ter o cuidado primeiro com a nossa pessoa para depois estar bem. Existe um mandamento que o próprio Jesus, ele nos deixou, né? Ele resumiu, né, aqueles 10 em um e disse assim, olha, eu quero que você ame o Senhor acima de todas as coisas, mas ao teu próximo, eu quero que você ame como quem? É isso, Iago, Isa. E é o primeiro. É o primeiro. Você precisa se amar. Iago, se você hoje vira para mim e fala, olha, eu amo mais a Laís e os meus filhos do que a mim mesmo, você está errado e ainda está pecando. Então é Jesus falando, olha, eu não quero que você tenha um amor por si egoísta, onde você só se enxergue, mas eu quero que você se ame e se cuide a tal ponto de essas pessoas entenderem que você se ama, que você se cuida, que você se valoriza, que é isso que você sente e faz por si, que é o que você vai fazer por elas também. Então, é essa consciência, né, que eu trago para essas mães, né, para esses pais, de que o cuidado precisa ser deles primeiro, para que depois eles possam cuidar. É como eu disse, não é utopia a gente achar que cuidando de nós mesmos e tendo as responsabilidades com a nossa individualidade, o outro não vai ser impactado com isso. O outro ele vai ser atravessado, né, por esse cuidado e por esse amor a partir desse olhar primeiro. Então, quando nós estamos bem, quando essa mulher reconhece que ela precisa, né, ter uma estima bem cuidada, reconhecer a sua identidade, ela vai dar conta, né, daquilo que é possível no momento. Ah, né? Isso é importante, daquilo que é possível. Que é possível, porque ninguém dá conta de tudo, não, né? Dá, e outra coisa que eu falo, e gosto de deixar isso muito claro, a gente não dá conta de ninguém. A gente tem uma ideia muito messiânica da vida, né? E principalmente na maternidade. Na maternidade, a gente acha que a gente precisa dar conta de tudo, fazer tudo, criar esse filho da melhor maneira possível, que ele vai virar claro. O presidente da República, exatamente. Vai ser trabalhar multinacional. Exatamente. Eu costumo dizer que isso é uma ideia messiânica, porque o Messias, ele já veio, né? Ele não já... é teu filho, não, amiga. Não é meu filho, né? Ele já cumpriu com o plano salvífico e esse lugar, ele tem um preço, né? O preço, ele é de cruz, ele é de morte. Então, todas as vezes que a gente tem essa ideia, essa fantasia que nós somos as salvadoras, sabe? Do mundo, dos filhos, da casa, de tudo, a gente não dá conta do lugar que a gente está indo. Que é para um lugar de fracasso mesmo, de fardo. Então, a gente precisa olhar para aquilo que a gente dá conta. Exatamente. E primeiro, dando conta de si, a gente vai olhar para aquilo que são nossas vulnerabilidades, para as partes em que nós precisamos tratar, né? Para dar conta aí de todo o resto. Eu vejo, não aconteceu isso com a Laís não, graças a Deus, mas eu lembro de ouvir minhas tias falando, quando fulana nasceu, eu fiquei uma semana sem tomar banho. Nossa. Que não tem tempo e não dorme, e cara... Como se fosse ato heróico isso, né? Eu nem tomava banho. Então, não tomou banho porque não queria, né? Porque dá pra de Deus, 50 pessoas. Não dorme, a criança não dorme. Um minuto. Às vezes não dorme. Tem criança que não dorme. Não, Iago. Tudo bem que a gente não Iago dorme 10 minutos, 15 minutos. Não dá tempo de botar uma maquiagem e botar um cabelo bonito, mas um banho rapidinho dá tempo. Não tem tempo de ter aquelas vaidades, porque a gente precisa entender também que a nossa vida, ela é cíclica. Exato. E aquela fase ali, aquele tempo, é o tempo de nós sermos mãe, de viver aquela maternidade, onde nós vamos nos anular em muitas coisas, né? Principalmente enquanto casal. Né? Enquanto casal, se a gente não tiver uma vida equilibrada nisso também, a gente deixa de ser casal, deixa de ser esposa e pensa só o papel de mãe.
Isso também precisa ser visto, né? E o marido também, o pai também precisa entender esse momento que a mãe está passando. Isso é o né? mais difícil que eu acho que eu passei também. Por mais de ter estudado, ter pesquisado, a gente ter lido, conversado com um monte de gente. Quando você tá ali e a criança nasce e tal, o pai é meio que o pai escolhe ser pai, né? Escolhe. A mãe não escolhe, mas o pai escolhe. Isso. O pai pode ser pai ou não ser pai. É. E aí você fica naquela... Ué, mas era assim antes. A nossa cabeça é diferente. A gente fica, tipo... Porque a nossa vida meio que continua. A Laís estava lá e eu estava indo trabalhar. Eu tava atendendo, estava vindo gravar e tal. Estava funcionando. E ela não, ela estava lá, parou a vida dela toda. Então, é muito diferente, assim. Eu fui me descobrir pai no caminho. Nem foi quando a Bela nasceu, não, eu acho. Foi no dia a dia ali, levando ela pra natação, dando de bicicleta, dando comida, e de manhã acordar ela, 5h50 da manhã. É isso. Então, assim, no dia a dia. A mãe, eu acho que é no nascer. A mãe é físico, né? A gente muda, a gente no nascer, não, gesta, na gestação, né? É físico, muda, o bebê precisa da gente o tempo inteiro. Então, por isso que eu acho que a gente fica maluca... Porque é muita coisa, cara, é muita coisa. E além da gente ter que dar conta de um ser humano fisicamente, alimentar, dar banho, né? Tem as cobranças psicológicas, né? De como a gente vai educar essa criança, do que é melhor para essa criança. Só que a vida está acontecendo aqui, ó. A vida está rodando, tá rápido. E nós, hoje, mães, precisamos trabalhar. A gente precisa dar conta de outras coisas que antigamente não era assim. E aí vem a educação positiva que a gente precisa, que a gente sabe que vai ser bom para a criança, mas no meio do dia a dia, às vezes a gente não vai conseguir, né? Eu tô fazendo até um conteúdo de uma personagem que se chama Mãe Millennial, que ela fala isso, que ela começa com a educação positiva, que é o sonho de toda mãe. Só que durante o dia ela vai perdendo aquela paciência, o fio vai se esgotando. 6 da tarde ela já tava... 6 da tarde ela é a mãe dos anos 90. Por quê? Porque a vida dela tá corrida, ela tá dando conta de tudo ao mesmo tempo. Né? E a birra... Ela vai te destruindo aos poucos. Ela começa com... Você vai querer ir tomar banho? Vamos levar o patinho vermelho ou vamos levar o patinho azul? Na altura da criança, né? Tem que descer. Na altura da criança. A criança tá com o patinho na tua cabeça. Você passa 45 minutos fazendo isso, a tua energia vital foi embora, né? E aí você grita. Você vai tomar banho, porque tomar banho é o quê? É uma coisa essencial, é o básico. Aí depois que você gritou e a criança foi tomar banho, a mãe chorou, por de culpa. Porque que mãe é essa? Você gritou com a criança, muito entendeu? Bom. E é esse ciclo que a gente fica, ó, sem parar. A gente fala, amanhã eu vou ser melhor, amanhã eu vou conseguir. E começa tudo de novo. E eu imagino que pra você deve ser mais difícil porque você mora com teus pais, né? E aí, com os avós. Isso também... Gente... Porque avô... Não faz isso, a Laís manda a Bela comer sempre na cadeira. A gente bota na cadeira, chega a avó... Ela come comigo no braço, ela ama comer comigo. Dá um olhinho pra lá no braço. Vocês não têm noção, não, do que é. A minha mãe, ela chega do mercado, a minha filha pergunta, vovó, o que você trouxe de surpresa? Traz um doce pra mim. Ela sai com sacos de M&M, bala fine, todas as opções de traquinas. E eu fico só olhando pra cara dela. E ela reclama com a avó, porque sou eu que dou limite naquela criança dentro daquela casa. Porque tem o avô e o avó pra deseducar, né? E ela reclama com a avó. Vovó, a minha mãe gritou comigo. Aí eu olho pra cara da minha mãe assim... Aí minha mãe fala, você tem que respeitar a sua mãe, a vontade da sua mãe, né? Aqui. Mas era aquela mãe que gritava comigo, hoje faz todas as vontades da criança. Tinha que ter vídeo, né? Quando morrer, vai aparecer no telão lá o vídeo dela falando. De quem ela era. De quem ela era de verdade. Aí a gente dá comida escondida. Eu chego no quarto, tá ela dando sorvete pra criança. Meu Deus. Entendeu? Mas eu tenho que lidar com essa situação agora, que é o meu momento. É a conversa. E a criança chega pra mim e fala assim, por que você me trata tão mal? Assim. Olha, com 3 anos. Vítima, né? Vítima. Eu falo, nossa, caramba, ela é coitada, né? Mas é porque sou eu que tenho que impor o limite ali, gente. Senão a gente se perde, a criança vai se perder, né? Vai poder fazer tudo o que quer. Então tem que achar o equilíbrio ali também. O equilíbrio é tudo, gente. O equilíbrio é tudo. Rebeca, tu acha que tem diferença em ser mãe de menino e de menina? Tem. Eu fico pensando nisso agora, ela está grávida de um menino. Hoje, olha, isso é muito subjetivo, na verdade, Iago, porque quando a gente tá, assim, à mesa com os amigos e a gente vai perguntando as características, a personalidade de cada filho, é diferente. Mas a minha experiência, né, com o Pedro e a Estela, o Pedro, ele vem
com uma criança muito calma, muito assim, carinhoso. Ele é pegajoso. O Pedro tá com 9 anos. E o Pedro, ele diz que ama o tempo todo. Ele beija, sabe? Ele fala, porque quando eu não tô dando atenção, ou tô ocupada com alguma coisa, ele vem, eu tô distraída, ele fala, mamãe, eu estou falando, preste atenção em mim. Olha, ele faz isso. Gente. A Estela, ela tem 2 anos e 10 meses. Se eu pegar ela e ficar nessa beijação, dizendo que eu amo, que eu isso, ela corre de mim, sabe? É totalmente diferente. Ela é muito mais assim, agarrada com o pai. Ela defende o pai. Assim sabe? Se eu falar. Tô esperando, então, hein? É desse tô jeitinho. esperando. Estela, o Pedro, ele quer abraçar a Estela e beijar, né? E Estela, não, Pepete, não. E bate nele. É uma experiência diferente. É 6 anos de diferença, 6 anos de Eu sou diferença. com a minha irmã também. Eu queria pegar ela, achar que ela era minha Sandy. Vai cantar! Vai cantar sim. Quer cantar? Não, eu quero cantar nada. Não quero cantar, que Sandy Júnior quer. Não, mas o Pedro, ele tem 9 e a Estela vai fazer 3 anos. Mas quem manda é a Estela. Ela. Sim. É ela. Gente, Mulher maravilhosa. A mulher é tudo. o pai diz que ela é igual uma pessoa dentro de casa. Ah, Eu não sei quem. entendi. É a Não menina que sei. trabalha lá, às É. vezes quando 2 vezes na semana. Doideira. Mas é uma experiência, assim, maravilhosa. Ter 2, eu gostaria de ter 4. Mas como eu sou mãe, não sou a mãe dos ótimo. anos 80, como a minha, eu sou de que ano? Você é do tempo presente. Do tempo de hoje. 2025 é mãe Nutella. 25, Normalmente Nutella. fala. Não tem É a como mãe dar Nutella. conta. Não dá conta. Não tem. Não dá, né? 4. Nossa senhora, Laís também o tem essa psicológico vontade. vai pra onde dessa mãe? É Essa só mãe para se as mães que estão traumatiza. dando a vida. Mas sabe? eu vejo muito mães que têm mais filhos, elas falam, cara, no segundo, terceiro Não, se elas cria. se cria, Eles se né? ajudam e vai lá, não Mas tem mais essa. Os filhos, né, eles vão se ajudando, eu e meus irmãos, nós somos muito, assim, parceiros, amigos. É por isso que eu queria, né, ter 4 filhos também. Isso eu acho bom também. É a família essa rede, aglutinada, sabe? Essa rede eu acho muito Tem que ter muita legal. força, né? Tem. Muito dinheiro também. Tá ótimo. Pois é. Isabela, como que você lida nas redes sociais em relação à exposição da tua filha? Porque acaba que muita gente vê a carinha dela, a gente tem essa preocupação também pela conta da Laís. Eu tava essa semana andando no condomínio, a menina parou, ela que é a Bela. Eu sigo você, sigo a Laís. Dá um medo, tipo, ela nem me conhecia, ela conhecia a Bela. Um dia também a gente foi tirar foto, queriam tirar foto com a Bela. Eu, não, tá dormindo, não vai tirar foto não. E como é que você faz com isso? Cara, eu adoro. No meu... Maravilhosa. Cara, eu não vejo, assim, problema, assim... É lógico que a gente se preocupa no quesito de segurança, né? De, assim, de expor, por exemplo, aquilo, onde ela está, a escola que ela tá, né? Lógico que isso, sim. Mas no meu caso, como ela é pequenininha ainda, né? Eu recebo muito carinho, porque são muita... Meu não público... tem hate, não tem... Cara, não. Eu fico com medo assim... da imagem também ser ir para uns lugares aí estranhos e isso que eu... eu tomo muito cuidado como postar, com foto como que postar. isso. Não sempre tá vestida, né? Tem, por exemplo, tem vezes... Eu postei agora, semana passada, ela tendo uma crise de birra. Chorando. E aí, algumas pessoas vieram falar que eu tava expondo ela... E que não sei o quê, mas eu não vejo dessa forma, né? Porque como o meu conteúdo é sobre... Eu sou atriz, é lógico que eu escrevo roteiro, escrevo texto, mas eu falo muito sobre o que eu estou vivendo. Eu tenho propriedade do que eu estou falando porque eu estou vivendo. E eu acho importante expor a realidade dessa forma. E eu acho que a realidade, às vezes, choca um pouco as pessoas, porque a internet é a coisa da maternidade perfeita, né? Faz sentido. Então, quando eu coloquei minha filha chorando ali, né? É uma realidade. A gente vive aquilo todos os dias. Eu encaro isso como normalidade, sabe? Mas algumas pessoas vieram... E eu acho que cada um tem direito de ter a opinião que quiser. Mas, assim, eu vejo muito... coloco muito a Donatella. Ela não está nos meus conteúdos que eu escrevo de texto. Sou eu que faço a criança. Eu não coloco ela. É difícil eu colocar ela.
Eu coloco ela nos meus stories. Mas é mais para mostrar a realidade. E tem muitas mães que me agradecem por isso. Obrigada por você estar mostrando como é a realidade, o que acontece dentro da minha casa, porque eu acho que isso só acontece comigo, que é só a minha filha que chora, que sou eu que estou passando por isso. Então é bom ver a realidade, né? A sua realidade aí. Então, assim, eu vejo que não acho isso, para mim, prejudicial. Não é ruim, é bom. É que eu fico pensando também nela velha, tipo, ela na escola, 15 anos, ela vendo como é que ela veria o teu feed antes, sabe? Eu fico pensando na minha filha também. Será que ela ia gostar de ver esse feed agora? Sempre que eu vou postar alguma coisa dela, eu fico pensando nisso. Eu penso em um monte de conteúdo também. Eu botei um dia ela fazendo uma birra também aí, mas a Laís não fica, botou esse negócio... Não quer apagar. Eu, amor, bobeira, rapidinho, 5 segundos. Não, mas vai muito de cada um. Respeito muito a opinião das pessoas também. Mas como o meu conteúdo é maternidade real, eu gosto de expor o que acontece. Lógico que eu não vou fazer toda hora isso, filmar tudo dela, não. Porque tem mais mães também que só Jesus. É a vida da criança lá. Tudo, né? Mostrando tudo, né? Eu falo, o Stories é um minuto, segundos ali. A nossa vida, nosso dia tem 24 horas. A gente posta o que a gente quer. Editado, né? É editado. Exatamente. Eu queria te perguntar também uma coisa. Essa principal diferença da mãe Nutella e da mãe raiz. Se você pudesse esclarecer aí, o que seria essa principal diferença? A mãe Nutella é aquela educação positiva, perfeita, total, que não tem defeito nenhum. Ela consegue falar tudo baixo, na altura da criança, dando 2 opções. Entendendo e educando com respeito, dando limites com respeito. Ela nunca perde a calma. Né? Ela está sempre nesse lugar aqui e ela consegue, porque os filhos dela são maravilhosos e educados. Basta só você querer. E a mãe, basta só você querer, gente, isso arrasa com a gente, a mãe que está vendo esses conteúdos. Quer dizer que eu não quero. A gente quer, mas a gente não está conseguindo, a gente está tentando com toda a força do mundo, mas a gente grita às vezes, né? Que nem a mãe dos anos 90. A mãe dos anos 90 é a mãe autoritária. Não é da violência física, gente, né? Porque eu acho que a minha mãe... minha mãe não me batia. Eu acho que nos anos 60, 70 era aquela violência física. Eu não falo de violência... palmatória, ajoelhar no milho. Mais rígido, pelo amor de Deus, né? Bater a minha avó numa conta criança. que ela ajoelhava no milho. A minha avó também. Meu avô na escola, que era assim, que era régua, reguada. Palmatória. Gente, isso é um absurdo. É violência contra a criança, né? É um absurdo. Mas eu não fui criada com palmada, assim. Não fui criada... Adolescente tomei umas palmadas porque mereci. Não nego que mereci, não veio ao caso. Mas a mãe dos anos 90 é aquela mãe autoritária, que impõe limite no grito, que ela tá sempre estressada, porque ela tá arrumando a casa, porque ela tá fazendo as coisas da casa, ela é a do lar. E ela é a mãe que educa com autoritarismo. E eu acho que a gente tem que transitar no meio desse caminho aí, né? Que hoje a gente tem a informação do que é melhor para os nossos filhos, mas nós somos humanos e não morremos porque fomos criados por essa mãe dos anos 90. E hoje se fala muito de trauma, né? Para não traumatizar a criança, que o autoritarismo traumatiza e tal, mas a vida traumatiza. E às vezes a gente se traumatiza para não traumatizar essa criança, que o dia inteiro a gente não pode traumatizar a criança com nada, vai ser impossível, gente. A gente vai perder o controle. Aí ela chega em qualquer dia da escola, ela... Não é nem a escola, a vida mesmo, é um emprego. Como é que vai ser? Vai se frustrar. Começa na escola, né? Na escola a gente já é frustrado. Quero fazer dupla com um coleguinha. Não, vai fazer com outro. Exatamente. Não quero ter aula da tia tal. Vai ter a tia tal. Exatamente. Aí se confunde muito também a educação positiva com a permissiva, porque tá ali, ó. Tá ali. Hoje eu vejo mães, assim, por exemplo, que tem aquela fase dos 2 anos de bater, né? Acontece, toda criança, gente, passa por isso, ela bate e ela toma, né? Só que assim, eu acho, na minha opinião, que a mãe tem que chegar e falar assim, não vai bater no amiguinho, não. Isso aí. Você tem que ser mais rígido e entrar com essa... Não vai bater, não é porque tá no Terrible Two que você vai deixar o teu filho tapear o outro no parquinho. E eu vejo mães que ficam nesse lugar do... Eu estou entendendo a fase que ele está passando e a criança está tapeando a outra criança. Entendeu? Aí, quando o outro revida, a mãe não gosta. Pode bater, mas não pode levar, porque não pode... Pode ou não pode violência, gente? A gente fica louca, entendeu? É difícil. Então, acho que a gente tem que transitar nesse equilíbrio aí do que a gente pode fazer, do que a gente tenta, né? E do que dá para ser feito. Muito bom.
que você acha, Rebeca, disso aí? A gente não pode ser permissivas, né? A criança, a gente precisa... eu costumo dizer que cada fase da nossa vida requer um nível de maturidade diferente do outro. E quando a gente olha para a criança, a gente pensa, né, que a criança ela não tem maturidade. Só que a criança ela tem maturidade na idade ali que corresponde a ela. Então, o que Isa falou é totalmente correto. A gente não pode permitir que essa criança faça o que quer. Né? A gente precisa dar limites, a gente precisa ensinar, porque se a gente não fizer isso... Enquanto ela estava falando, eu estava lembrando as frases que minha mãe dizia na minha infância. Olha, quem não escuta, cuidado, escuta o quê? Coitado. Pô, essa é Olha, clássica. Rebeca, se você não quiser que eu te ensine... Quem vai te ensinar vai ser quem? A vida, o mundo. Muito bom. Então, faz parte, né, do nosso processo de desenvolvimento. Nós, enquanto mães, precisamos corresponder ao papel, né, que nos cabe ali naquele momento e fazer com que a criança enxergue isso também, né? Porque ela é capaz mesmo de compreender aquilo que... como é. E monta às vezes na gente. Elas percebem muito. Isso é muito engraçado, cara. Percebe. Elas manipulam a gente. Manipula, né? Gente. Isso é uma coisa que dá. E é desde pequeno. A gente bota ela pra comer lá, ela começa a comer do nada, ela quer sair da cadeira. E aí começa um pra frente, pra frente. Aí você pega, leva ali na varanda, aí dá uma colherzinha fora e bota ela de novo, aí já acabou. Sim. Ela queria dar uma volta. Ela só te manipulou e fez o que ali. quis, você foi e você tem que fazer mesmo. E a gente... Vamos levar essa criança na varanda, não custa nada. Bota ali na janela rapidinho. Se Se vocês pudessem dar um conselho... Ai, conselho é tão coisa, difícil. Né? Conselho, gente, que eu tô dando nem pra mim. Conselho. Se vocês pudessem dar um conselho pra uma mãe que tá vindo aí. A mãe tá vindo. O que vocês falariam pra essa mulher, coitada? Vamos dar a vez aqui pra psicóloga. Pra mim, doutora pra minha Rebeca, pessoa. Vai. Elas viverem, assim, essa maternidade na íntegra, né? Sem a cobrança, sem o que a gente está falando aqui o tempo todo, a comparação. Elas se permitindo entender que estão no momento em que elas são mães e estão ali para aprender, experienciar a fase dela enquanto mãe, né? As descobertas ali de ser mãe e de ter um filho, sem a cobrança, né? de vozes exterior, né? Mas experienciar isso na sua plenitude, naquilo ali que ela está sendo capaz de ser e fazer. Sim. Acredito que seja isso, a não cobrança, a não comparação, ela se permitindo viver a fase ali enquanto mãe. Bom. A minha seria prepara, porque vai começar o show, garota. Agora você vai ver o que é a vida. A minha prima acabou de ter filho agora, minha prima e irmã. Eu avisei antes, eu falei, se prepara, garota, que a vida agora você vai ver como é que é. Eu acho que é isso, assim, porque vira de cabeça para baixo. E eu acho que isso é muito importante da gente não criar muitas expectativas, porque somos humanos, né? A gente vai falhar, a gente vai errar, a gente vai tentar fazer o nosso melhor, mas vamos errar. Então, eu acho que é isso, assim, da gente entender nossa humanidade, né? E nos permitir também, porque às vezes a gente se cobra tanto uma perfeição, se cobra tanto de fazer o melhor, que a gente deixa de viver as coisas simples da vida, as coisas leves. Né? Olha, Isa falando isso, me lembrou uma experiência que eu tive, porque a vida ela acontece nos detalhes. Né? E a gente tem que estar atento. Ela acontece nos detalhes. Eu tive uma experiência com o Pedro aos 3 aninhos e era Dia das Crianças. O Pedro ele queria muito um patinete do Hulk. E aí quem fez a graça, né, de dar o patinete ficou brigando o meu marido e o meu pai na época. Quem vai dar? Quem vai dar? Mas meu pai correu na frente, o avô e comprou. Mas aí teve todo um ritual, na verdade, para entrega desse presente. Quando chega, o Pedro ficou muito feliz, abriu o patinete do Hulk, bem, né, legal, equipado. Daqui a pouco meu marido fala assim, gente, cadê Pedro?
onde está o Pedro? E a gente começa a procurar Pedro, de repente, Danilo acha o Pedro dentro da caixa do patinete. A caixa tava muito mais legal. Tava mais legal. Olha, eles falaram assim, Pedro, meu filho, por que você não disse que queria uma caixa? A caixa, ela, né, é muito mais barata. E o Pedro estava ali dentro daquela caixa. E ali a gente percebeu, gente, que enquanto nós, pais, né, mães, estamos em busca do ter, né, do dar a melhor, o melhor brinquedo, a melhor educação, tudo não tem nada de errado nisso. Sim. Mas a vida, ela acontece ali nos detalhes. Então, o Pedro, ele queria muito o patinete, mas o que ele realmente estava se satisfazendo, brincando, era com a caixa. E muito curioso que esse Dia das Crianças, eu dei um patinete. Eu é que dei um patinete para Estela. E de repente, gente, depois que eu dei esse patinete, eu deixei a caixa lá. Mas não foi intencional. O que a menina estava fazendo? Dentro da caixa. Dentro da caixa. Gente, Dia das Crianças, vamos dar caixa agora. Vamos no supermercado e pegar as caixas de vários tamanhos. Bom, gente, pra que isso? Essa loucura, essa desenfreada por dinheiro? Pra que isso? Mas muito verdade. A minha filha, o que ela mais gosta de brincar é Band-Aid. Olha isso. Então a gente compra vários. Ela chama de Sai Dodói, por causa da Maria Clara JP. A casa da minha mãe é cheia nas paredes inteiras da cozinha. Tudo de Sai Dodói, que ela ama e custa baratinho. A minha é adesivo. Ela fica com o dedinho doido aqui, ó. Muito. Com o dedinho. Aí acha qualquer várias brinquedoteca, tem 50 milhões de brinquedos. É uma pipoca caída no chão e ela fica horas na pipoca. Olha, gente, como é que pode? Gente, Você tá vendo como é que a vida acontece aí? A vida acontece nos detalhes. Tem uma experiência, eu vou mandar para vocês depois, onde eles pegam vários pais, né, e falam assim, olha, se você tivesse a oportunidade de jantar com uma pessoa, quem seria? E aí o adulto começa a falar assim, eu queria jantar com Martin Luther King, eu queria jantar com a Beyoncé, né? Eu queria jantar com o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos. Isso os adultos falando, né? E de repente eles colocam as crianças. E as crianças falavam assim, uma delas virou e falou assim, eu só posso escolher uma pessoa? Pode ser duas? Aí eles diziam, quem seria essa pessoa? O papai e a mamãe. Olha isso, gente. Todas, foi unânime, todas as crianças. Quem você escolheria? O papai, a mamãe. E aí, assim, o inédito disso foi que eles colocaram, né, os adultos para verem as respostas dessas crianças. Enquanto eles estavam buscando, né, status, buscando pessoas que... Exatamente, conexão com alguém que talvez eles nunca tivessem. As crianças, elas queriam estar perto da pessoa que mais importa na vida deles, que é a figura mesmo, materna, paterna. Então, a vida, a gente precisa compreender que a vida realmente ela acontece nos detalhes. E são nos detalhes ali que nós não estamos apercebidos. Nós precisamos aprender que antes, né, de querer ter qualquer coisa, nós somos. Então, sendo, né, bons pais, entendendo que somos seres vulneráveis, né, onde nós vamos errar, nós precisamos apenas ali estar presente na vida deles, porque é isso que vai marcar. E presentes, assim, do jeito que dá, né? Exatamente. Do jeito que a gente tá hoje. Às vezes eu fico assim... A minha filha veio do parquinho outro dia com uma flor na mão, essa semana. Chegou e me entregou e falou assim, mamãe... toda vez que você cheirar essa planta, vai passar a dor do seu coração. Ai, meu Deus. Cara, eu falei, gente, alguém falou isso pra essa criança? Isso cura a alma. Ninguém falou, então eu acho como Deus fala. Fala. Porque eles são tão puros. E Deus fala por eles. Fala. E eu precisava ouvir cheirar aquela planta naquele momento. Como é que ela sabia daquilo, sabe? Porque assim, eu sou uma pessoa tão... minha mãe também assim, a gente é muito alto astral lá em casa. Então, mesmo que a gente esteja passando por problemas, né? Do jeito que a gente está passando agora, com essa separação, com a preocupação com ela, né? A gente tenta sempre estar alegre, estar feliz, que ela é uma criança muito alegre, mas
existem preocupações, óbvio, né? Que às vezes sem eu falar ela tá sentindo. E ela me vem com isso, gente. Você refrigerou a sua alma, Eu né? cheirei e passou a minha Passou, dor. colou na Passou a agenda. minha dor. Foi um tapa na minha cara. Que eu, garota, vai viver, vai ser feliz, sabe? Muito Vai bom. curtir sua filha. Ah, E é muito bom. isso, maravilhoso demais, essas crianças. Adorei, meninas. Vocês foram excepcionais aqui nesse programa. Adorei Contribuíram muito com a também. gente. Adoro essas Bom. conversinhas que a gente fala. Minha filha faz isso, minha filha Muito faz isso. bom, né? A gente entra troca num buraco, das experiências, não né? sai mais. Eu Muito adoro. bom. Obrigado de verdade. Conta um pouco, se você quiser falar onde o pessoal te segue, se tem alguma coisa boa vindo por aí. Fala. Ai, gente, muito obrigada primeiro, doutor Iago, adorei participar, doutora Rebeca, a gente entra nesse buraco aqui de pai e mãe que a gente não para mais de falar, nunca mais, mas é maravilhoso compartilhar. Quero agradecer minhas seguidoras, quem não me segue, ó, @Isabela com S2Ls Marano, lá eu falo de maternidade real, faço humor, sou atriz e quero agradecer também as minhas seguidoras que hoje eu completo 300 mil seguidores. Meu Ai, que Deus. lindo! E são pessoas maravilhosas, minhas guerreiras que me acompanham, compartilham a maternidade comigo. São minha rede de apoio, porque a gente se divide, a gente fala tanta coisa boa. E quem não me segue, pode seguir lá pra gente poder rir dos desafios e das maravilhas. Muito que é bom. ser mãe. Eu já vou Arrasou. seguir, Isa. Segue, Já vou por seguir. favor. Fala tu aí. E Rebequita. eu sou a Rebeca Sina, eu sou uma pessoa, assim, totalmente analógica ainda. Nem tem Instagram. Tu tem Instagram? Não, eu teu Instagram é tenho, bom. eu tenho Mas Instagram. tá. Não, ninguém mexe nele. Você mesmo que faz. Eu que mexo. É tudo... Sou eu que mexo no meu Instagram. Mas eu falo que eu sou analógica porque eu gosto da escrita, eu gosto da agenda. Entendi. Eu adoro Meu também. marido, Miriam, né? Eles falam comigo o tempo todo, olha, a gente precisa fazer isso, aquilo outro. E eu tô no fazer, sabe? Tô fazendo, tô acontecendo, tá? Eles estão me acompanhando e eu confesso que eu preciso dar, né, um pouco mais ter um pouco mais de empenho nas minhas redes sociais. É que é um trabalho, né? A gente É. sabe que Não eu é? encaro como um trabalho. É. Né? Eu encaro como um trabalho. Hoje tem que produzir conteúdo. Hoje tem que fazer um vídeo disso. Tem que fazer um vídeo daquilo. Vou fazer outra coisa depois. E é meu gostoso, trabalho. é Eu gosto. gostoso demais. Eu gosto também. É muito difícil. Eu acho que pra gente da saúde e tal, alguns médicos têm uma dificuldade Não é? de entrar nisso. Se acha... No início, então, era terrível. O pessoal que se expunha nas redes sociais, eles... Era Os caíva. doidos, né? Era os Os doidos. Não, doidos. que Sim. coitado, tá precisando disso. É. Hoje você vê as pessoas com uma necessidade, uma dificuldade e tendo o que fazer. Hoje quem não tá nas verdade. redes sociais tá esquecido. Tem que estar né? no digital, né? Tem que estar. tá. Então, assim, a minha rede social lá no Instagram é @RebecaSina, SINNA. N de Isso. nada, N de nada, A. E eu coloco, né, algumas coisas lá, vocês me sigam também. Vou seguir. Eu seguir. vou entrar no digital, Isa. Vai, vamos fazer. Me doutor. ensina. Claro! pouco. Se você puder me ensinar um pouco do equilíbrio, tá? Eu te agradeço. Ensino. A gente faz essa collab. Vamos trocar. Vai ter Vamos vídeo trocar. collab, com certeza, das duas. E a gente tá lá hoje, na verdade, a minha missão, costumo dizer que a nossa história de vida, ela traz pista do nosso propósito, né? Muito Então, bom. nós, enquanto adultos, precisamos compreender aquilo, né, para que nós viemos. Então, Iago hoje está aqui na nossa frente, cuidando da integralidade. Tudo é uma junção, né, do corpo, da alma e do espírito. Então, certeza. é um prazer muito grande, Iago, estar aqui hoje com Obrigado. vocês. Aprendi bastante também, Eu né? As também. experiências, quando a troca, né? Estar à mesa é muito bom. Isso aqui é uma mesa, É né? uma A gente mesa, é conversa aqui, muito bom essa troca. Eu agradeço por estar aqui. Obrigado, meninas. Arrasaram. Obrigada. E esse foi o Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.